Okay, let me, okay, got it. And then let me know, Pam, if you can see my screen or not. And if it went, did it go full? Yeah, Like it's not big? full. Yes, now it's full. Okay, perfect. Okay, so I'm gonna skip this because this is just the name of our program. Okay. Um, so I've been with advocates for about 15 years now and in the AFC program. So we've seen a lot of changes over the years. So this is a really high level overview of it, and I'm happy to answer as many questions as possible. Um, so some of the slides might repeat a little bit, but we'll get into it. So adult, it's also known as adult foster care. So you'll see those interchangeable between adult family care or adult foster care. They're the same program wherever you go. Um, and it's a state-funded program that allows seniors or persons with disabilities who need assistance with personal care tasks, which I'll explain later, who remain in their home with a qualified caregiver. And the state will pay that caregiver to provide care. And Advocates became a provider in January of 2006. Ok. Mhm. Ahn, bom, a Beth é a diretora do programa, como eu falei para vocês. O programa vocês vão ouvir em duas formas diferentes. Às vezes vocês vão ver como Adult Family Care, às vezes vocês vão ver como Adult Foster Care, mas é a mesma coisa. Esse programa é financiado pelo Estado e é para ajudar idosos e pessoas com algum tipo de necessidade especial e uma desabilidade que more em casa e um adulto com qualificação, ela vai falar com essa qualificação, toma conta dessa pessoa em casa. O programa, o Advocates, foi designado pelo governo e aprovado para oferecer esse tipo de serviço em 2006. Ok? You can go ahead, Beth. Yep. Um, we in my presentation, we've put in a lot of fun little things that make the words pop up real fast. So I wanted to get through it to make sure I had the most info. Um, Main part about this is that we can care for anybody on the age spectrum from 16 on up. So it could be a young child who needs care or an aging parent. So some families might see both of them, and we could help both sides of the spectrum. But we try to hire from within our communities too. So our staff speak Cantonese, English, French, Haitian Creole, Lithuanian Mandarin. We used to speak Portuguese. This is important, Marcia, but our staff is no longer here at the moment, but we can use a translation line, but Russian and Spanish as well. So I don't know if you want to go through all those, but we have a wide range of staff and backgrounds that we support. Esse programa é para pessoas acima de 16 anos até, não tem limite, e tem famílias que têm as duas coisas, como o espectro é muito grande, tem uma pessoa jovem, criança, que necessita de ajuda, e tem pais também, um membro familiar que já está que é bem mais velho e que precisa de ajuda. Eles ajudam os dois e você pode ajudar, você pode trabalhar com os dois se você tomar conta de duas pessoas. Ah, eles tinham alguém que falava português, eles tentam o mais que eles podem oferecer pessoas, né, os que eles chamam de case manager, que falam a língua, mas infelizmente no momento eles não têm ninguém que fala português, mas eles usam o intérprete, mas eles têm cantonês e mandarim, russo, uma série de outras, espanhol, uma série de outras línguas, mas no momento eles não tem ninguém que fala português. Ok? The AFC team is made up of nursing and case management, and then supervisors and clinicians, and a program director like myself. So we have case managers and nurses that would come out and do home visits to be able to make sure
families can ask any emerging medical questions, or if we need resources to be able to connect families to in the community to make sure that they're able to stay in the community. We're able to give different information or support or education about any concerns or emerging concerns that might happen. And so our team is really there as a liaison and training and support for families, not direct hands-on care. And we're there for pretty much anything. People have called us in emergencies or just general questions, or if there's a medication change, our staff is there to support families throughout changes, or if there's questions or concerns about the medical world, because sometimes it's intimidating to go to. Our team is there to support. And then just to connect and assist families to other resources and agencies within their towns. Ok. Então, o time é composto por enfermeiras registradas, ahm, é, case managers, que eles chamam, que é tipo agente de saúde, supervisor, tem terapeuta, e eles fazem todos visitas em casa, né, home visits, e o, para dar suporte para a família e para a pessoa que precisa de cuidado com relação a cuidados médicos, para conectar vocês com a família e o indivíduo que necessita de ajuda com é, provedores na comunidade, sejam eles clínico, né, de comportamento de saúde ou de uma necessidade médica, contato com o clínico geral. E também estão lá para responder perguntas que não tinham antes, que ela usou a palavra emerging, né? Qualquer dúvida que possa surgir e qualquer pergunta que tenha, que seja de forma geral, que não seja especificamente para o problema da pessoa também, mudança de medicação, mudança de médico, e o ponto deles é dar suporte e instruir a família para encontrar o serviço que eles precisam. Eles não são serviço médico, eles não são médicos para cuidar da pessoa, mas eles trabalham com a família em conjunto para que isso aconteça. Ok? Mhm. So the AFC is made up of the following components. So we have to have the member. The member is the person receiving services, a caregiver, a qualified setting, and then the advocates team as an oversight. So those are the few things that you need. And we're going to get into those. So I don't know if you want to Ok. highlight that or just Yeah, get yeah. into it. Okay. I will. All Just right. one second. Então, o programa, o AFC, é composto de um membro, que é a pessoa que precisa dos cuidados, quem cuida, um local apropriado, tipo a casa, né? E o advocate sendo como o supervisor, né? Supervisionando tudo isso, fazendo com que tudo isso, com todo, o membro, o caregiver e o local as pessoas do advocates sejam conectados como um todo. É esse o compromisso e os componentes necessários para esse programa, ok? So eligibility, the member who receives services, they have to be 16 years or older. They have to Uhum, live with the caregiver. uhum, Their PCP or their doctor has to order it, and they have uhum, to have Mass Health Standard or Common Health. And there can be a variety of insurances with this as well, but those are the key to Mass Health Standard or Common Health. And then uhum, they must have a medical or mental health condition that requires assistance with activities of daily living. And those activities of daily living are toileting, bathing, dressing, eating, transferring, or ambulation. uhum. So So, medical, let me yep, just see. It has to have a medical or mental health condition. mental health condition. Okay. Yep. I'll leave that right here. Those are the requirements right there, Marcia. Okay. Okay.
Então, o que faz você ser elegível para esse programa é ter 16 anos ou ser mais velho, morar com a pessoa que cuida de você, tem que ter um primary care, né, um clínico geral que concorde que ele precisa a pessoa precisa do programa AFC, porque ele vai ter que fazer uma ordem, um referido. A pessoa precisa ter Mass Health Standard ou Commonwealth. E precisa ter um diagnóstico médico ou de saúde mental que requeira ajuda com atividades diárias para viver, coisas diárias, coisas que você precisa fazer todo dia, como ir no banheiro, tomar banho, se trocar, comer, se movimentar, ou então tenha alguma necessidade onde precisa de tubos, né, se alimenta através de tubos, todas essas coisas assim. E que tenha que, e mesmo para que tenha que ir para médico, precise de ajuda para transporte. Para fora de casa, para ir no médico, para ir no psicólogo e todos os cuidados médicos necessários. Ok? And then the caregiver. Uhum, So the caregiver has to be over 18. They have to live in the home with the person that they're caring for. They cannot be a court-appointed legal guardian. So this is really uhum, good too for anybody 16 through 18. Any parent, mom or dad, cannot be a caregiver because they're legally the guardian between 16 and 18. And then uhum, after 18, if they do not go to court and that individual becomes their own guardian, we can pay a parent. So that's the cutoff for that. Um, and then I just said that. Okay. It uhum, cannot be a spouse, but the caregiver can be a parent who's not the legal guardian, an adult sibling, an adult child, or an older parent. So if you're taking care of your parent, you're an adult child. If you're taking care of a younger child, you're the older parent. Um, a step parent, or any extended family member like a cousin, aunt, grandparent who lives in the home, or a non-family member. Oops. não family member. hmm So let's Isso say é. like Pam needed a caregiver, I could be her caregiver. I'm not her Uhum, family, but I could, if I live with her and I'd be willing to take on that care, I could do that. uhum. Então, a elegibilidade, né, para você ser o cuidador, você ser a pessoa que vai receber, né? Ter mais de 18 anos, morar na casa junto com a pessoa que precisa de cuidados, não pode ser o guardião legal. Então, por exemplo, foi até por isso que a advogada, quando veio, disse que o ideal é um dos pais, se tem os dois pais vivos, um dos pais seria o guardião só, porque aí o outro pode ser o que recebe. Peraí, if the individual receiving services under. Ok. Se a pessoa que está recebendo for menos de 18 anos, o pai não pode ser aquele que recebe o dinheiro, não pode ser o cuidador, mas pode ser um irmão, um primo, um padrasta, madrasto, a madrasto na madrasta, é, algum parente longe, tio, tia, avô, vó, qualquer pessoa que esteja em condições de cuidar e pode ser alguém que não seja membro da família também. Se a pessoa for casada, não pode ser o esposo da pessoa. Então, se eu sou casada, né, e o meu marido precisa, tem que ser um filho meu, adulto, né? Ou qualquer outra pessoa que queira estar nessa posição de ser o meu cuidador. E ela deu um exemplo como ela e a Pam. Se a Pam não tiver ninguém e a Beth puder, a Beth pode ser a cuidadora dela, porque se ela tiver condições e se morar na mesma casa. Okay. The qualified setting has to be a private residence in Massachusetts. They have to live in the same house.
I know this, I'm saying this one multiple times, but it's the key. Mhm. Um, the home cannot be occupied by more than three members who are receiving services. So if we're paying for three different individuals, that's all we could pay. Um, and it can't be like a hospital, a nursing home, a rest home, group home, immediate care facility, or a hotel or assisted living. And it has to meet the members' needs, and it has to meet AFC specific requirements. So sanitary, usually we're following the city guidelines. So like rodent infestations, hoarding, things like that would be disqualified. And that's about it. So it's a more on the safety. It has to be private and more in the safety and meets the needs of the members. Those are the big things. Uhum. Então, quando ela falou de qualified settings, né, que é o ambiente qualificado, é a pessoa que cuida tem que viver na casa, viver na mesma casa de quem recebe cuidados. Morar. Na casa não pode ter mais do que três pessoas que necessita de cuidados. Não importa quem seja a agência, porque tem outras agências que oferecem esse trabalho AFC. Não pode ser mais do que três. Às vezes tem famílias que todos os filhos têm necessidades especiais, ou às vezes o filho tem e os dois pais também têm. Se for mais do que três, não pode. A pessoa não pode estar no hospital, morando no hospital ou está no hospital indefinidamente, não pode morar num asilo, ou nessas casas de repouso, ou nessas casas de grupo, ou então essas casas que você fica de reabilitação, ou então a casa onde você tem assistência diária. Não pode. A casa tem que ter os cuidados que o membro precisa. I'm sorry. E precisa também ter os requerimentos mínimos, como limpeza, não pode ter infestação de bed bugs, de barata, de rato, nada disso. Give me a second. I'm going to get me a cough drop. Just 1 second. Okay. A mulher falou, toda vez que você comer um date, você tem que abrir o date. E às vezes o date tá mofado por dentro. Este é mofado, não pode comer. Mas assim, ó, e ver ele por dentro. Se tiver branquinho, tá bom. Ela mostrou alguns que estavam pretos, estavam mofados. I was sick a month ago, but I am still not 100% with my respiratory It's okay. If you problem, have whatever. if you have allergies too, it's really bad right now. Yeah, So, but usually the cough drops is enough. okay. Okay. All right. Let me know if your needs to just stop again. Mhm. So for referral and intakes, what we would do is you just call our line, or email or anything like that. Then the nurse would come out and do an assessment. And then we would have to determine eligibility. And then the case manager would come out and make sure the home is correct and that we would do qualified caregivers and things like that. It could be really quick if we have paperwork, the doctors are on board and everything like that. Sometimes it will take a little bit though too. Um, so the basic things we would need are just, we do a phone screen. So we just look at date of birth, social security, mass health numbers, just to make sure they have the right insurance. And then we would just require just to make sure there's basic requirements that they would meet before we would send a team out there. And then the case manager assesses for home safety and caregiver documentation. And then we coordinate with the PCP to be able to get the right orders for the services. Ok, o processo para referir o,
pessoa que precisa de necessidade para o programa. Então, você liga no número que que tem na website, ou você manda um e-mail. A enfermeira vai ligar, vai visitar a casa e vai determinar se, baseado nas necessidades do diagnóstico da pessoa, se ele é elegível para o programa. Aí depois vai o agente de saúde, o case manager na casa, e vai aprovar a casa em termos de segurança, se a pessoa for idosa, se tem aqueles corrimão ou segurador para eles se locomoverem, tapete para eles não caírem, coisas básicas para ter certeza que a pessoa está segura dentro da casa. Existe também uma pré-aplicação, que são as coisas básicas pelo telefone, como pegar número de seguro social, número do seguro do Mass Health para eles poderem ligar e ter certeza que vocês têm a cobertura, que, que paga esse tipo de serviço e que vocês têm os requerimentos básicos que o Mass Health necessita e pede para esse tipo de esse serviço. E também a documentação da pessoa que vai ser aquele que vai cuidar, do cuidador. Se a pessoa tem toda a documentação necessária, a coisa pode ser bem rápida. E se o médico, o primary care, concorda e faz a ordem que ele tem que fazer, colabora junto, o time ajuda. É bem rapidinho. Agora, às vezes demora um pouco mais, né? Se o primary care não está mandando o referido, ou se está faltando documentação, ou se tem que mudar seguro. Então, pode ser rápido ou um pouquinho demorado, mas eles conseguem ajudar para que isso aconteça, Mhm. ok? Yep. One thing to add, Marcia, too, is that we submit it to Mass Health, and then Mass Health would give approval. So we would need to wait for Mass Health's approval to get an authorization for services. Hum. That's a key part. Yeah. Então ela falou de duas coisas chaves, né? Uma coisa chave é que tem que morar na mesma casa. E outro fato chave é a aprovação do Mass Health. Então, com todas essas coisas que nós falamos agora, eles submetem tudo isso para o Mass Health e o Mass Health tem que aprovar. Uma vez que o Mass Health aprova, eles podem começar o serviço, ok? So there's eligibility levels. So there are two different levels, a level 1 or a level 2. Um, I'm gonna just skip through that one. So they're the different levels. So for level 1, um, we have you need queuing and supervision throughout one activity of daily need. And those activities of daily need are toileting, bathing, dressing, eating, transferring, or ambulation. So if the nurse determines that a member would need queuing and supervision, so it has to be both. You have to walk someone through the actual process and supervise them during that process. You would qualify for an AFC level 1, and it has to be a daily thing. So if you would do it daily, so let's say I needed help daily using the restroom. So my caregiver would cue me to go use the restroom and then supervise me throughout that task to be able to complete it. That would qualify me for a level 1 with just one ADL need. Então, para você ser elegível para esse tipo de serviço, quando eles estão fazendo a determinação, existem níveis. Tem o nível um, que é o nível de assistência baseado numa condição médica ou saúde mental, onde a pessoa precisa ser guiada na atividade ou no que, na necessidade diária o tempo inteiro. Por exemplo, não é só vai no banheiro e você fica aqui. Precisa ajudar a ir no banheiro, às vezes ajudar a limpar, às vezes mostrar que tem que lavar a mão, precisa de ajuda para ir no banheiro, para tomar banho, para se trocar, para comer, para sair do quarto do banheiro para casa, ou se tiver que ir numa consulta, precisa de ajuda supervisionada, tipo assim, não dá, se levantar sozinho cai, ou
se não tiver andando de um lugar para outro, pode se machucar, precisa de ajuda. Então, se precisar, se você tiver todas essas, se a pessoa tiver todas essas necessidades, vai ser nível um, ok? Okay, and with level one, so with the that you would have a case manager and an RN who would alternate visits in the home. So let's say for April, a case manager would go, the next month the nurse would go, and they would alternate that way. And then the caregiver receives a monthly tax-free stipend for the care provided. Uhum. Um, yep. Ok, ok. So, então, é, se você for aprovado para o nível um, você vai ter visitas na casa do da enfermeira, né, registrada, enfermeira formada, e do agente da saúde. E as visitas são alternadas, por exemplo, um mês as visitas são feitas pelo pela enfermeira, o outro mês é feito pelo agente da saúde. E o dinheiro que vocês recebem são você não paga taxa em cima dele, né? Tax free. Então é dinheiro, mas você não vai pagar os 30%, 20% de taxa em cima dele. Okay. And then there's a level two. So this is a higher level of care. So with that, a level two needs assistance based on that medical or mental health condition that requires three hands-on assistance or two hands-on assistance and a behavior. So if for this level, you would need, so I would need hands-on care for like toileting, bathing, and dressing. I would so like daily need that, or I would need toileting and bathing hands-on care. And then let's say I have a behavior of resisting care or being socially inappropriate or something like that. I have another slide that will explain those. Um, but so there's a variation of that. Since the care is higher, then you would have a monthly visit from both the case manager and the RN and the tax-free stipend becomes more. So it almost doubles with the care level. So since it's more care, more need, you'd have more visits from the team and then a higher tax-free stipend. So, o nível 2, o nível um, a pessoa precisa de supervisão, mas você não tem risco e você não precisa fazer por ela, você ajuda. O nível 2, a assistência que ele precisa, por exemplo, médica, assim, você tem que ajudar, pôr a mão, tipo, ajudar a limpar, sentar na privada, levantar da privada, não é só supervisionar. E você precisa de ajuda com mais do que três necessidades diárias que você tem. Você precisa de ajuda, por exemplo, para ir no banheiro, você precisa de ajuda, por exemplo, para se trocar, para tomar banho, mas não é ajuda. É hands-on, como ela falou, é assim, é pegar mesmo. Você que seca, precisa de muito mais. E pode ser também alguma coisa, por exemplo, às vezes se a pessoa for tiver problema de saúde mental também, às vezes é violenta, não entende, não quer entrar no banheiro. Então, existe uma necessidade maior de ajuda. Quando esse é o caso, ela vai ser nível 2 e aí a visita não vai ser alternada. O agente de saúde e o enfermeiro visita a casa todos os meses, os dois, eles não alternam. E aí a pessoa que toma conta recebe mais. Ela falou que em alguns casos até o dobro, quando não é só supervisão, mas sim ajudar. Você que põe, você que tira da cama, você não supervisiona, você ajuda. Você tem que pôr a mão. Nesse caso você vai ser nível 2. Aí você vai ganhar mais e também é tax free, também não tem, você não paga nenhum taxa sobre isso, imposto. Ok? So the list of behavior, the ADL list, we've talked about that a few different times here. So it's the bathing, dressing, upper and lower considered one. So if I need help with just one, it's not considered. Eating, toileting, transferring inside and outside of the home. Nope.
Just that's it's supposed to be ambulation. So if they Uhum, need help walking inside and outside of the home, that's considered one as well. And then uhum. examples of behaviors are wandering, verbally or physically abusive, socially inappropriate, or resisting care. And that list of behaviors is not exhaustive. So we can, Mass Health, they give us these examples, but they're not the only things that we can see. But you'll see a wide range of what behaviors people might have. And verbally abusive could be as simple as yelling and screaming or calling names. Socially inappropriate is usually when we see like disrobing or making loud noises or being generally disruptive. Those were the things we would kind of take a look at. So these are the different list of things that we would look at. Então, aqui ela está especificando o que eles chamam de necessidades diárias, que aqui eles chamam de ADLs. Então, tomar banho, tem diferença de se vestir, se precisa para vestir só a parte de baixo, se precisa para vestir só a parte de cima. Às vezes tem as pessoas que conseguem colocar blusa, mas não conseguem colocar calça, ou vice-versa. Comer, ir no banheiro para fazer, né, as necessidades fisiológicas. É, esse o transferring que ela colocou, na verdade, o que vem depois tá errado, teria que ser embaixo. Então, transferring seria sair da cadeira para o sofá, do sofá para a cama, para se locomover dentro de casa. E ambulation, né, é ambulatório, é quando você precisa de ajuda para sair de casa. Para entrar no carro, sair do carro, para ir para o médico, para ir no supermercado, se bem que normalmente as pessoas que precisam desse cuidado não vai no supermercado, mas qualquer atividade que você tenha que fazer fora de casa. O exemplo que ela deu de comportamento que também faz com que a pessoa seja elegível e para esse cuidado e seja nível 2 pessoas que tentam fugir de casa, né? O anda e abre a porta e sai andando e não fala nada para você. O abuso físico e verbal pode ser uma coisa simples, como falar palavrão, gritar bastante, e pode ser uma coisa mais séria, como algumas pessoas são fisicamente agressivas. O que elas falam de apropriadamente, não assim, social inappropriate behavior, isso, o que é inapropriado é uma série de coisas. Mexe com as pessoas na rua, mexe com as pessoas dentro de casa, faz barulhos sugestivos com a boca, ou então grita demais. A lista, eles estão dando alguns exemplos que o Mass Health deu, mas pode acontecer muitas outras coisas que faz com que você seja elegível que não está listada aqui. E também existe muitas pessoas que resistem a cuidados mínimos, como, por exemplo, tomar remédio, como até tomar banho ou comer, ou não precisa, usa fralda e não permite que troque a fralda, né? Então, resistir a qualquer tipo de cuidado, ok? So for Mass Health or AFC and other Mass Health programs, there are similar services, but regardless, there's different payers of what they can. So the duplicative services, so that you can't have AFC and these services, would be the personal care attendance program, the PCA program, GAFC, which is group adult foster care, shared living, which is the DDS version of a paid caregiver. And then some home care services. So those are duplicative services. You can't have AFC in those few different services. But not duplicative are things like day programs, day habs, adult day health, hospice, VNA services, and continued nursing. So those are the breakdowns. So you can have day program, hospice, nursing that's specific to the member need, but not the personal care attendant and shared living and home care services. Home care services would be like laundry service or cleaning services or food delivery and things like that, mainly because we pay caregivers to provide that care. And so they would duplicate that one if we worked through that. So those are the ones, yeah, that you can't have. Tell me again the GAFL.
GAFC FC, is group adult foster care. foster care. So it's a different version of paying a caregiver, mainly more in like a it's like people use it in nursing homes, but they also use it in like a congregate care setting, and it's a different format of AFC with less restrictions and less oversight. And the big one we see as a duplication is the PCA program. Uhum. And that's another Mass Health funded program where you pay a caregiver. Those are the bigger ones that we would see a duplication of that you can't have. Mhm. Então, é como o Mass Health paga e o DDS e o DMH pagam outros serviços, é importante a gente prestar atenção em se o membro recebe esses tipos de serviço que ela listou aqui, porque aí vai ser considerado duplicidade. Por exemplo, o PCA, que é aquele que vem na casa, às vezes eles ajudam com laundry, eles ajudam a ir no banheiro, eles ajudam a limpar, eles ajudam a dar banho, que é pago pelo Mass Health. Então, se a pessoa receber o PCA, não é elegível para o AFC. Existem outros programas que têm um nome diferente, que são oferecidos por outras agências, mas oferece a mesma coisa, então você não pode receber o mesmo serviço de outra agência. Esse GAFC é, é um tipo de serviço como esse que ela está falando, o AFC, mas menos restrito, né? Menos supervisão. Então também não pode ter se você tivesse GAFC. Você não pode ter serviços em casa, porque, por exemplo, tem tipo de condição médica que eles conectam você com pessoas que traz comida na casa, pessoas que vêm e limpa a casa, move móveis para você e tudo mais. Não pode ter isso porque quando o Mass Health aprova para o AFC, é para o caregiver, a pessoa que está cuidando, oferecer esse tipo de trabalho. Então, se você está recebendo esse serviço de outra agência, daí não pode, é considerado duplicidade. O que não é considerado duplicidade é serviços diários, por exemplo, esse day hab que eles falam é o day programa, né? Por exemplo, para os velhinhos tem um lugar aqui em Framingham, inclusive, que chama e não é só para velhinho, também para pessoas com dificuldade, seja ela qual for. Eu vejo muita gente com síndrome de Down lá, pessoas adultos, né, mais velhos, onde você fica o dia. Você vai de manhã e acho que é das 9 às 3. E aí você tem atividades. Se você for para esses serviços, aí não tem problema. Você pode continuar, você é elegível para o UFC também. Se a pessoa tiver, principalmente pessoa de mais idade, tiver o hospice, que é serviços para quando a pessoa está no fim da vida, é, também não tem problema. O VNA são enfermeiras que vêm na casa para Fez. às vezes cuidar de Até comer um ali que você bateu, ele quebrou. problema específico de médico, né? Às vezes, para, às vezes a pessoa tem uma ferida que não sara, essas coisas, e tiver com o VNA, não tem problema. Não VNA é Visiting Nurses, né? Enfermeiras que vão na casa. Não tem problema. Não é considerado duplicidade. É considerado cuidados básicos. Ok? Um, and that's the end. This is just our contact information. So I can send this out so Pam can have it too, but that's our general information. And our website, I think, can translate over to Portuguese as well. So if people want to look at it, they can click the top button and it will change to Portuguese. But I'm gonna end there, and then if we have any questions, I'm happy to answer questions. So I'll stop sharing my screen so we can go big. Um, unless Marcia, you need something else to go back to. Não. No, Okay. no, I will just say what you just said to end. Okay. Então, ela tentou dar a informação mais de uma forma geral para vocês. A Pam vai passar para mim e para a Alessandra
o contato deles, como é que faz para contatar e ligar para eles, e assim começa. Se tiver alguma dúvida ou alguma coisa, ela está disponível, ela vai passar todos os dados dela. Para entrar em contato para fazer o intake, que eles chamam, né? Que é tipo a matrícula. Ela vai passar todos esses contatos. E aí, se vocês tiverem alguma pergunta, vocês podem pôr a mãozinha amarelinha aí e ela vai responder o que vocês tiverem para perguntar. Alessandra, Alessandra has a question. Vai aí, Alessandra. Você está no mudo, já. Eu me confundi com o botão aqui. Eu sou sempre a primeira, né? Eu amo você Ah, por isso. Obrigada. ela falou da. Muito obrigada pela apresentação, maravilhosa. Muitas explicações que eu nunca tinha ouvido falar antes, muito boa mesmo. Ela falou sobre a documentação que o membro precisa ter para se qualificar para esse programa. E ela disse também que os pais, o caregiver, né? Precisa Uhum. ter a documentação. Só ela não falou qual é a documentação que é exigida para o caregiver. Se são as mesmas do membro ou não. Então, o que primeiro a Alessandra agradeceu a sua apresentação. First, I was saying Portuguese. I always do that. I was gonna say, I was like, I don't know if you're clarifying or if you're coming for me because I am not. I'm sorry. I would love to speak a beautiful language, but I failed at that one. I can do Spanish a little, so I'm picking up a few words here or there, but not the No, Portuguese I side. always Yeah. do that. I don't do the switch. Uh, I'm just So impressed. So good. Alexandra Yeah. is one of the moms, and she first thank you for the presentation. She said that she learned a lot of terms that she had never heard about it, so it's important to Yeah. know Hmm. a lot of new information. But she heard something about the required documentation. And Okay. she is asking if you could say what is the required documentation for the caregiver, and if Okay. there is any other documentation that is required for the member Hmm. um, besides the order from the PCP. Sure. Um, let's start with caregiver. Mm-hmm. So, caregiver, we have to do background checks and we have to Mm-hmm. make sure that we can legally pay people. So usually we say if you're cleared to work in the US, you should be able to do something. We usually ask for a social security number, because we run a CORI check, an OIG check, which would be the Office of Inspector General or the fraud, Mass Health Fraud Line, and then a SORI check, which would be the Sex Offender Registry. Um, so caregivers would have to clear those things. So actually the biggest hurdles to probably do. Um, and then internally, we do all our own trainings. So we train on like fire safety and emergency preparedness and how to care for someone. And then all the other documentation that we do is internal that our staff would help with. We have to make sure that they're able to provide care, so that they have the time allotted to provide care. And then we have a really long agreement that scares most people, but it essentially says um, that they'll follow the regulations, they'll work with our team, they'll meet with us, and um, we have a daily log that they would fill out that they'd prepare those as well. So the big scary ones that usually get people are those background checks, and those are state required. But everything else is internal that we can walk through and work through. And it's mainly us saying, we want to help you. So here's the trainings that we need to do. And they would have to, trying to think, the, sorry,
they just removed something in my regs. That's why I'm trying to like make sure I say it accurately. We used to require physicals, but they no longer require physicals. We would do a TB screen as part of our group, as part of our practice, and like a health screen to make sure people are healthy and able and mentally healthy in order to do this. And they are not allowed to abuse substances. The big one that I also remember. So you can't have a substance use problem that you would actively disclose, I guess. So a lot of those big scary things are that background check is where most people get a little more anxious. But as long as we can run those reports and you can actively work in the US, there shouldn't be a problem, I think. Is Então, that ela disse que para o caregiver, para quem tem os cuidados, ela falou que tem uma coisa que eles fazem que às vezes assusta bastante as pessoas, que é checar os antecedentes criminais, porque eles têm que checar antecedentes criminais. E também a pessoa tem que ter um número de seguro social, e aí normalmente isso vem condicionado normalmente com uma pessoa que tem autorização para trabalhar aqui ou de alguma forma autorização para trabalhar aqui. Mas normalmente o número de seguro social, a pessoa tendo, não tem muita. Não tem outro problema, mas precisa ter. Fora checar os antecedentes criminais, eles também checam se tem algum passado com fraude, né? Às vezes a pessoa já usou Mass Health com outro nome, já tentou fazer algumas outras coisas, então eles checam por fraudes também. Eles checam se a pessoa foi ou está registrada na lista das pessoas que tenha abusado sexualmente de alguém. E o resto das coisas que precisa são mais coisas internas que você tem que participar, que às vezes parece que é um monte de coisa, mas eles tentam minimizar o máximo que eles podem. Por exemplo, eles fazem um treinamento com a pessoa, o caregiver, sobre o que fazer em caso de incêndio, como se preparar, né, em caso de emergência, baseado na necessidade que a pessoa tem. Por exemplo, tem pessoas que têm, sei lá, ataque epilético. Então, como fazer, o que fazer antes de ligar para o 911 ou enquanto você espera o 911. Que a pessoa tem condições de cuidar do membro. E aí tem eles falam de log, né? Um papel que você tem que preencher, coisas básicas que você fez. Ele foi no banheiro, ele fez isso, like, algumas coisas que são básicas, que ele precisa de ajuda. Ah, mas é tudo muito interno. E aí ela parou um pouco para pensar, porque ela disse que antes precisava de exame físico, você tinha que mostrar exame físico e tudo mais. Agora já não precisa mais. Eles mesmos fazem algumas perguntas e vocês preenchem algum questionário junto com eles para ver se você tem alguma doença, alguma coisa assim. E para nós, sempre para os latinos, ele faz o teste de tuberculose, que coloca aquele liquidinho embaixo da pele. Se subir, você tem que tomar um remédio, se não subir, não tem. Brasileiro normalmente dá positivo, porque a gente toma a vacina, né, a BCG, e a BCG é o vírus morto, né, o vírus não morto, em coma. Então sempre dá positivo. E a pessoa, mas eles fazem tudo isso. Eles fazem o questionário com o caregiver, eles fazem o teste de tuberculose, que chama TB Screen, e a pessoa não pode abusar de nenhuma substância química. okay? Então, essa é para o caregiver. Do you want to say anything about the member? What is necessary for the member? Yep, I can do that. So remember, they have to be seen from the doctor within the last year. And then there's a 3-month office visit that they're supposed to have, but we can have a waiver for that. I don't know why they do that. It's a weird one. Uhum. And then we need the doctor to sign off on it. Our nurse team does the assessment around that. We do that yearly or annually.
And then if there's any other changes that happen. So let's say you start to see a really large decline in the middle of the year, we would reassess to see about level changes. Or let's say they're progressively learning new skills, you could also go the other way and potentially go down a level. So we're doing that constantly throughout the year. Um, but those are actually the biggest parts for the member. Everything else is more around qualifying the home, but the member specific stuff is actually pretty clear and simple. We do need a TB screen on the member once as well. We do not Corey or TB or we don't Corey, OIG or sorry a member. So that's not part of that. It's only on the caregiver side. But yeah, those are actually the more specific things. It's a pretty straightforward assessment on that front. So it's that continued assessment and then the qualifying the home. Uhum. Ah, então, o membro é um pouquinho mais fácil. Ele tem que ter um clínico geral, ter visto o clínico geral pelo menos uma vez por ano. Ela disse que antes eles tinham que ter, o físico tinha que ter menos que um ano, e você tinha que ter sido visto, ter visto o doctor, né? O membro tinha que ter visto o médico nos últimos 3 meses, mas isso ela pode abonar e não precisa fazer isso se tiver o físico com menos de um ano. O médico tem que concordar que o membro precisa dos cuidados em casa, e ele concordando, ele tem que assinar um, o referido, né? Para eles poderem submeter para o Mass Health, porque é em conjunto com o médico que acontece isso. É, a enfermeira faz o acesso das necessidades do membro quando começa, e ela, como ela visita mensalmente, ela faz o acesso conforme, sempre está acessando, porque às vezes a pessoa pode piorar, ela é nível 1 e passa a ser nível 2, ou ela pode melhorar, era nível 2 e ela aprendeu bastante coisa e passa a ser nível 1. Eles têm uma coisa que é parte dos dois, é ter certeza que a casa que o membro mora qualifica para que ele viva lá. Eles também fazem o teste de tuberculose no membro, mas ele não checa antecedentes criminais no membro. Ô, Márcia, aproveita então e pergunta a ela, já que já está falando esse tópico, da casa, né? Ela falou aí que a casa do membro é a que é a mais investigada, né? No Uhum. caso, o membro pode ser deny, né? No caso, só por causa da qualificação da casa, ou eles dão tempo para o caregiver fazer a manutenção do, sei lá que for, do que você talvez precise de alguma coisa, eles dá já logo o intimato assim, não, não, você não qualifica, ou eles dão um tempo para esse membro adaptar a casa de acordo com o que eles exigem. Uhum. Okay, so continuing still on the approval piece, Mhm. we talk multiple times about qualifying home. Yep. And if you could talk a little bit more about what makes the house eligible or not. And Mhm. one example that she gave is you go, you don't see what they need, you say, oof, denied, we won't, that is, Oh. you are not eligible. Or let's say that you think the house has to be adapted, Mhm. let's say a place to hold when they go to the bathroom. If you Mhm. give them the caregiver a time to Mhm. adapt the house as you need, Mhm. and if you could give some more information about what do you mean when you say qualify Sure. home? Yep. So the biggest things we actually look for are health and safety. Those are the biggest things. So the member has to have their own room. That's part of the mass health thing, but they can share it with whoever they want to. So if they share it with someone, it's fine. Um, Generally, let's say you'd look for like basic occupancy.
So like if you had like 20 people living in a one bedroom apartment, we would probably flag that. But we I give that as a large example. But usually it's to make sure that people have space and that they're able to provide the care. If we notice something, we will work with you on it. We see a wide range of homes. Of, cleanliness levels and just all those things. So that's not something that we would hold against you unless it's a hoarding issue where that becomes a health and safety issue. So if you needed something in the bathroom for someone like a grab bar, which I think is what we're looking at, we would give a date to fix that by. We would work with you. Sometimes it costs money because you have to find a contractor who's actually willing to do those things, and we're mindful of that. Um, but if I walked in, I know one home we did not qualify to start because they had live wires hanging from their ceiling. That's a safety concern that we would want to take a look at. Um, or let's say their stairs are falling apart and that becomes a safety thing too. So if we see something, we would one, try to get you the resources to help you do it, or potentially start you so you could have the funds to correct it, but give you a timeline to correct it by. Um, so it depends on what the qualifications are, or what the concern would be. Um, but mainly it's making sure there's enough space that perfect care can happen. And then we would definitely work with you. I think I've held up starting someone maybe 2 or 3 times, but only to help them fix it and to get up to code. Um, or suspended someone if there's like a bed bug infestation, we have to stop. That's a state rule. But we would try to give you resources to help correct that and to help move through that. So it's never something that is just a penalization, like, sorry, you're done, moving on. It's, okay, this is here. How do we help you or how do we move on? Do you want to move on? Um, and so our team would work with you on that front. But qualifying is really all that is that health and safety around that fire codes, like making sure people can get in and out of the house, and those things. So I'm gonna just walk for a minute 'cause apparently I'm needed in the kitchen for a minute. If there's more specific questions, Marcia, let me know. But that's the general stance that we would take. Ok. Então, ela falou agora há pouco sobre o que é sobre as qualificações, né? E aí a Alessandra aproveitou e perguntou sobre o que faz uma casa segura ou não, né? Então ela disse que o grande divisor de água para a casa ser aprovada ou não é segurança. Por exemplo, ela teve uma casa que ela teve que parar até que eles consertassem, porque os fios no teto tinha o roof, né, que eles falam, tinha o telhado, mas não tinha o forro. Então, os fios estavam tudo à vista. Isso é segurança. E não é que eles simplesmente falam, não, não vamos te aprovar. Eles dão um tempo. Eles entendem que qualquer mudança que você vai fazer custa dinheiro. Além de tentar conseguir desconto na comunidade e tudo mais, eles também dão um tempo, falar, ou em alguns casos ele fala, tá bom, então vamos fazer o seguinte, a gente vai começar o serviço e aí você tem, depois que você receber o primeiro pagamento, você tem 4 semanas para contratar o serviço para eles consertarem o que tem que consertar. Mas ela disse que assim, eles não vão para cima de tudo, ai, tem que ser perfeito. O ponto principal é segurança. E aí ela disse, um dos requerimentos é a pessoa tem que ter o próprio quarto. Mas não precisa o quarto ser só da pessoa. Ele pode dividir o quarto com outra pessoa, não tem problema, mas ele não pode dormir na sala, por exemplo, ou no corredor. E em termos de quantas pessoas ocupam a casa, ela deu um exemplo mais assim, exagerado, que é se 20 pessoas moram num quarto, sala e cozinha, aí não dá para aprovar, né? Mas também ela não fica olhando que se mora
quatro nesse quarto, três. O que eles ficam olhando é o caregiver, a pessoa que cuida, tem espaço para cuidar dessa pessoa? Essa pessoa, ela tem espaço para tirar ele do quarto e sentar ele na sala? Tem espaço para levar até o banheiro? É mais nesse sentido. Ah, mas qualquer que seja o problema identificado, eles vão trabalhar isso com o caregiver, né? A pessoa que cuida do membro. É, o nível de limpeza não é que a casa precisa ser sempre não ter uma poeirinha no chão, não é isso. É o mínimo, né? Não é de segurança, de limpeza que se espera. Não é nada que a casa tem que estar um brinco brilhando, nada disso. Mas também não pode ser o hoarder, né? Aquela pessoa que você só tem o espaço para andar no meio e o resto é tudo caixa e tudo mais. É isso que eles não podem ter. Se você, por exemplo, se a pessoa é nível um e precisa de que tenha aquela barra para segurar, para sentar na privada e para levantar ou para entrar na banheira e precisar disso, eles vão tentar ajudar doado e tudo mais. E se entende que tem custo, eles vão dar um tempo para você fazer isso, ou pode também começar a te pagar e te dar um tempo até você receber o primeiro, o segundo pagamento para você poder fazer isso. Se as escadas tiverem assim, tudo quebrado, aquela que você pisa, se o pé entra dentro, essas coisas, aí já tem que tomar cuidado, porque não é seguro para o membro e para o caregiver também. Mas ainda assim, eles não falam não, não venho. Eles vão dar um tempo para você consertar isso. Então, depende da preocupação que tenha na casa, eles vão trabalhar com você. Já teve casos que ele postergou o começo do serviço umas 2 ou 3 vezes. Tem certeza que você entende quais são os códigos de incêndio, se a entrada e saída principal da casa e pelo menos uma ou duas janelas, uma janela por cômodo, dá para pular para a janela, se for o caso, ou abrir a janela, porque também se você mora no quarto, quinto andar, não dá para pular, mas que seja que passe uma pessoa, porque o bombeiro pode vir com a escada e te tirar pela janela. Esse tipo de coisa. E normalmente eles não param serviços facilmente, mas se tiver infestação, principalmente de bed bugs, que é percevejo, aí eles têm que parar, mas também vão trabalhar com você para dar para te falar onde você tem que ir, o que você tem que fazer para acabar com os percevejos em casa. Ok. I Gente, did, mais alguma pergunta? I was gonna say, did that answer the question, or are there more questions around that? Alessandra, ela respondeu sua pergunta. Tem mais pergunta com relação a isso? I think you did. Okay. Tem mais alguém? Eliane Moreira, o seu quadradinho ficou verde. Você quer fazer alguma pergunta? Ah, sim, por favor. Pode falar. É, eu sou Guardian, eu peguei a reunião pela metade, então eu não sei se foi falado já sobre isso. Ahn, eu sou Guardian da minha filha. Ela tem 21, vai fazer 22 anos agora, em novembro. Eu Uhum. gostaria de saber se, como Guardian, eu sou qualificada, eu posso usar esse benefício. Ela falou já. Não É. pode, mas pode ser qualquer adulto que mora na sua casa. Mas eu vou deixar ela responder Ah, direitinho, tá não, bom? tudo bem, se ela já respondeu, eu já tenho PCA, mas eu gostaria, se tivesse algum programa que eu, como Guardian, pudesse usar, eu preferia ir cuidar da minha filha do que pagar uma outra pessoa, né? Uhum. Existe alguém que mora na sua casa que seja maior de 18 anos, que pode ser quem recebe? Aí só o meu esposo mesmo. Ok, acho que pode, não tem problema. Peraí.
Eu vou falar com ela. Aí seria É ele. porque a carga horária de trabalho dele já é bem grande. E aí sei lá, né? Eu não me sinto muito à Eu acho que vontade. seria o que recebe, mesmo que seja você que está fazendo. Ele É. seria o que recebe. Foi o que eu entendi, mas eu vou perguntar, ok? Um, Eliane, Beth, she joined the meeting a little bit late, and so she missed the part. And she asked the question about she is the guardian of her 21-year-old daughter, Mhm, who is going to turn 22 in November. mhm, And then she asked if she could be the one receiving the money and being the caregiver. And I already said that you had said that no. And I mhm, already asked her if there is anyone in the house that could be the one, the payee. mhm, And she said that there is her husband mhm, who could be the one mhm, that is the payee. But what she said is probably most likely she will be doing most of the mhm. care Yep. because he works outside of the house, Mhm, but just for him to be the payee, and yep. if this is possible. Yeah. So, Oh, and another thing, she has a PCA. okay. So, two things on that. You would have to choose between the PCA or AFC, because they would be a duplicative thing. They're both funded through Mass Health, and they both pay a caregiver to do care. So that would have to just be the difference. So PCA gets taxed, and then you have to submit time cards and all that part. AFC, it's not taxed, and it is, and the caregiver has to live there, but you submit like a monthly paperwork for us. Um, so it depends if you're trying to decide on what that would look like. Depending on how many PCA hours you get, I could steer you in a better direction if you're only looking financially. Um, but AFC has the nurse and case management support that's actually really nice on it compared to what a PCA has. But we generally say if people are getting 15 hours and above for PCA, PCA is a better financial move. Um, I'm still a strong proponent for my program because I think the staff is great. We offer that part. Um, but the short answer to her husband being caregiver is yes, we would allow it. He would still need to be part of, like, he would still should probably meet with our team so he at least knows what's going on. Um, we would need stuff signed off by him and he would have to do the paperwork and the background checks and things like that. But I think we're all moms on here. If your husbands are listening, sorry about that, but we all know that most of us do that care. And you're probably guardians because you're taking them all to the doctors, right? So you're going to make those decisions. You're going to have that. But if you have that support part, we will definitely work with your family on that. That should not be a barrier to it. But we do ask that they are part of the care team, that they know what's going on and that we're there, and that they're willing to sign off on paperwork. So I'm going to stop there. But if she has more follow-up, let me know. Ok, Yeah. ok. Então, o que ela disse que é, Eliane, que você tem o PCA, e o PCA e esse programa, o AFC, a AFC, os dois são pagos pelo Mass Health. Então, você teria que escolher um. O que ela diz que é para escolher, ela sempre depende do número de horas de PCA que você tem por semana. Se você tem 15, 20 horas de serviço PCA por semana, ela diria: talvez então é melhor você manter, porque você tem muitas horas ajudando e deve realmente facilitar o seu dia. Se você tem 1, 2 horas por dia, ou você não tem nem todos os dias, então aí, de repente, o programa EFC seria melhor para você, porque o que você vai receber é maior e não paga taxa, porque o PCA não é livre de imposto, você paga imposto por isso. E porque você tem tax e o outro não tem tax. Então é importante você saber isso. É,
Uma outra coisa que o programa AFC às vezes ela considera um pouco melhor é porque você é o PCA, em outras palavras, né? E tem ainda uma enfermeira e tem um agente de saúde que vai na sua casa, que pode, dependendo dos problemas que aconteçam e necessidades que a sua filha possa ter, eles podem te ajudar. Já o PCA é só o serviço direto mesmo e tudo mais. Ah, com relação ao seu marido ser o que eles chamam de PI, não tem problema, pode ser. Na maioria das vezes, é sempre a mãe que faz o serviço maior mesmo, né? Na maioria das vezes. Então, até eles, quando você vai pegar a tutela do seu filho, uma coisa que os advogados normalmente sugerem é que um dos pais, receba o dinheiro, né, e o outro pai seja o guardião. Então, mesmo que seu marido trabalhe muitas horas e tudo mais, não tem problema. Ele pode ser a pessoa que receba e você é a pessoa que está fazendo o trabalho. No entanto, como é o nome dele que vai lá, para checar antecedentes criminais, essas coisas, tudo que eles exigem da pessoa vai receber, precisa checar. Não vai alterar o imposto de renda dele, porque é livre de imposto de renda, então não vai alterar a renda dele, ele não vai pagar nem mais nem menos por causa disso. E pelo menos eles, tipo, uma vez por mês, quando a enfermeira for lá, ou a agente da saúde, aí é importante que ele esteja presente, porque já que é o nome dele que vai lá. Fora isso, eles trabalham sem problemas para te ajudar. Ela respondeu suas perguntas? Sim, sim, muito obrigado. Então, mas a minha filha tem 28 horas por semana. Então, provavelmente vai ser mais viável, né? Eu devo ficar com o PCA, Eu vou pelo perguntar para que ela ela agora, falou, mas eu né? acho que sim. Deixa eu perguntar. 28 hours per week she has. So most likely she keeps PCA, right? I would say yes if it's yeah. Yeah. I yeah. Short answer, yes. Depending on Thanks. what they were looking for. If they wanted the extra support from nurse and case management, that would be the only benefit where but 28 is a decent amount of hours. The one thing to just track PCA's working through a bunch of changes, so just track it as you go. And just know that AFC is an option depending on however Mhm. PCA Yeah, tracks. There's just a lot of movement on that one right yep. now. Yeah. Um, and you have to do the electronic visit verifications and things like that, which Yeah. is a bigger headache for most people. Um, so, but I mean, there's differences, but the 28 hours, if you're looking for financial reimbursement on that part, I would keep PCA. All right. Yeah. Thank you. hmm Você não precisa de tradução, né? Mas eu vou traduzir para as pessoas, tá, Eliane? Se você Mhm. não se importar. A Eliane não precisa de tradução, ela entendeu, mas no caso de alguém precisar, o que ela disse é: a Eliane tem 28 tem 28 horas de serviço de PCA por semana com a filha dela. Então, nesse caso, a Beth disse que seria melhor que ela continuasse com PCA. Existem algumas dores de cabeça que a Eliane já sabe, que você tem que eletronicamente mostrar que o serviço está acontecendo, e tem papel que você tem que submeter, e você tem que receber e pagar taxa. Tem algumas coisas que é uma burocracia, mas depois que você aprende, você faz fácil. E que se houver alguma mudança de, sei lá, acontecer alguma mudança no Mass Health que a pessoa não possa ter tudo isso, é sempre saber que o AFC seria a segunda opção. Mas no caso com 28 horas, a melhor opção seria mesmo o PCA. Alguém tem mais alguma pergunta?
It seems that no Uai, eu one vou has. perguntar então, uai. Ninguém quer perguntar, eu pergunto. Alessandra, I'm all ears. Go Eu nem ahead. preciso disso agora, mas as perguntas vão pipocando aqui na minha cabeça. É, o membro precisa ter acima de 16 anos, né? Para cima. No caso, eu vou te dar um exemplo. O caregiver que vai receber esse PEN, né? O dinheiro. Ele pode trabalhar em outro trabalho também. Eu tô querendo dizer o seguinte: se o jovem tem 16, 17 anos, ele ainda não finalizou a escola. Então, o pai, o caregiver, ele pode ter um segundo trabalho enquanto esse jovem está na escola e também participar desse programa, e se não vai atrapalhar em nada. É É, quase a porque mesma coisa do que ela respondeu para o marido da Eliane, mas com a diferença de que agora é ela, a mãe mesmo, que vai ser a própria caregiver. Ela vai cuidar, ela vai receber. sim. E eu ainda complementaria a sua pergunta, Hum, porque você lembra que ela disse que a criança ou adulto, pode ir para esses dia feliz, um dia inteiro que fica, e aí, tipo, é Day. das Uhum. 9 às 3, nesse período você pode fazer alguma coisa, né? Também, É, não só a é, escola, mas se ele vai para um serviço diário para se socializar, o que ele pode fazer, é. né? Você pode fazer, enquanto ele não estiver lá, você pode ganhar um dinheirinho também, Sim, certo? essa é uma É. boa pergunta. É. Obrigada pela elaboração. So we were actually, she has a question and her question prompt another question that I would have. So we are going to do our question together, Alessandra and I. I got it. So you mentioned that the is for 16 and above. Hmm. Usually a 16-year-old, they are still in school. Yep. And for some kids, if they do not graduate, they are going to be in school until Hmm. they are 22. Yep. So, in this case, while they are in school or if they are in one adult daycare, they are from 9 to 3 out of the home. Hmm. The caregiver, the payee, can work out of the house at this period of time when they are not at home, regardless where they are, school or like the social Hmm. daycare or Yep. something like this. Short answer is yes. Um, so the care happens in the morning, right? You have to get someone ready. And then at night, you have to do all the care and overnight and everything like that. So yes, you are allowed to work. You do, however, have to be able to respond to care needs. So let's say, just like any parent would do, your kid is sick, you stay home, right? Like, so you have to do that part. But we look at it almost like a break in some regard, even though work might not be a break, but it's a natural part of life, right? And so even though they're at these programs, and I would say turning 22 and whatever that looks like, adult services is exactly when you would want some of our team there because we're trying to connect you from child services to adult services and looking at what that gap looks like and what would next steps be and making sure you're connecting to those right things. But yeah, caregivers can work, can get paid. You're still providing our care needs at home because you're looking at only those specific care needs. So you're getting that, you're bathing, you're toileting, you're dressing, you're doing all those things at home too. So, mhm. Bom, eu sei que a Alessandra entendeu, mas eu vou falar para que as pessoas que estão ouvindo agora saiba, né, com certeza o que a Betty falou. Um, Let me just ask you a question. Are you Sure. guys hearing my daughters yelling at the living room or not? No. Okay, because they are actually, I am in, and if you are, I'm going to go there and say, can you please stop?
You guys are No, not hearing? Okay, no. so I won't say anything. I have I'll some let loud them. TV singing happening on my end, so I'm hearing that. And my Yeah, noise canceling, you can't hear that part, so I'm yeah. that's My why the daughters are headphones are on. now. They are teenagers, like full of energy. Ok, ok. So, a pergunta da minha e da Alessandra, nós duas juntas. A resposta curta que ela falou, sim. Você pode trabalhar fora da casa, fora de casa. Não tem problema. Lembrando que você trabalha fora de casa e as necessidades básicas que o membro tem que ser atendidas também. Então, por exemplo, se ele vai para o daycare, ou que é o dia, né, de cuidados, ou se ele vai para a escola, algumas crianças vão até 22. Se eles não graduar da high school com diploma, eles vão até 22 anos para a escola. Não tem problema nenhum. Você pode trabalhar fora de casa, desde que as necessidades básicas de manhã, trocar fralda, levar no banheiro, dar banho, deixar eles, tirar eles da cama, pôr na sala, ou tirar eles da cama, colocar na cadeira, porque o ônibus vai passar para pegá-los, não tem problema nenhum. Contanto que as necessidades diárias básicas, principalmente coisas que acontecem de manhã e de noite, aconteça, você pode ter sua vida e o dinheiro que você recebe não vai afetar a sua renda e nada disso, porque é tax-free. E também eles entendem que você tem que saber que as necessidades acabam sendo a mesma de criança. Por exemplo, se o seu filho tem 5 anos, 6 anos, está com febre, não pode ir para a escola, ou não pode ir para o daycare, certo? Então você tem que estar em casa para o seu filho também, se isso acontecer, como se fosse uma criança do mesmo jeito. Então, você está atendendo as necessidades. Se ele está bem para ir para a escola, eles não colocam objeção nenhuma. E ela falou que trabalhar é uma parte natural da vida, então você continua fazendo. Se você, assim como a gente cuida dos nossos filhos, manda para a escola e trabalha e faz tudo, se você der conta de fazer tudo isso, você pode continuar fazendo tudo isso sem problema nenhum. Algumas pessoas pegam esse tempo como se fosse um break, né? Um descanso. Se você quiser considerar isso um descanso também não tem problema. E ela disse que uma coisa que ela acha bom de ser avaliado para ver se o membro, o filho da pessoa, né, é elegível desde os 16 anos, é porque o case manager, né, o agente de saúde, ele pode acompanhar a pessoa. E quando depois dos 22, onde você tem que fazer a transição da escola para os cuidados de adulto, eles te ajudam nisso, que é uma dos grandes problemas, porque os serviços, depois que não é mais a escola, né, depois dos 22, muda completamente. Então, eles estando conectados com vocês desde cedo, desde os 16, por exemplo, quando chegar essa hora, eles vão poder te ajudar a conectar com o serviço certo. Então, assim, é mais uma ajuda para você, porque todos sabemos que não é fácil acessar serviços, todos sabemos que não é fácil acessar serviços para adulto. Então, é mais uma coisa, se você tiver a ajuda do AFC, quando seu filho não tiver mais na escola e precisar do serviço de adulto, eles podem te ajudar. That's good. I like the part when you said that, if they start at 16 and they are in school until 22, and this transition from 16 from 22 to adult services, it's a nightmare for most of the parents. So having the support of the case manager to, direct us parents to the right path to go and the right documents and the right services, like under my point of view, is priceless. Yeah. Então, gente, o que eu falei para a Beth esse é o meu ponto de vista. A gente sabe, a Kathy Paquette, lembra dela? Ela parou de trabalhar para poder ajudar o filho dela e guiar para a fase adulta, porque ela viu que ela estava ficando mais velha e o que fazer. Uhum. Então, tendo alguém que pode guiar a gente nesse difícil, a gente sabe, nessa difícil jornada onde o filho deixa de ser criança e passa a ser adulto,
É realmente eu acho que para mim é um divisor de águas. Tipo assim, eu não tô sozinha, né? Tem um case manager me ajudando. É lógico que você vai fazer a grande parte, mas pelo menos você sabe onde ir, né? Just to be clear, Marcia, too, from 16 through 18, if you're a parent, we can't pay you. So you have to have someone else in the home because you're that guardian part. So after they turn 18 and you don't go to court, parents are fair game. But between 16 and 18, I can't do it because of that legal side. I just can't pay a legal guardian. So, Uhum. Uma coisa que ela disse para ser claro é que de 16 a 18, os pais não podem ser pagos para cuidar do filho, porque o governo entende que é obrigação dos pais. Então, se tiver um outro adulto que mora na casa, que pode ser pago por isso, tudo bem. Senão, eles não podem pagar os pais. A partir de 18, mesmo que os pais não sejam o guardião, tenha a tutela legal do indivíduo, né, do membro, aí eles podem pagar, porque em teoria ele é adulto, então não é mais obrigação dos pais, isso é o ponto de vista daqui, né? A criança fez 18, não é mais nossa obrigação de cuidar dos filhos. Então aí os pais podem receber. Okay, I said what you said. Good point. just want to make sure before people start jumping at 16, I don't want to be disappointed. Yeah, yeah. So, So if the grandmother lives at the mhm, house, then 100%. it's okay. Yep. Yep. É isso, se a avó mora junto para ajudar, se o tio, cunhado, cunhada, ou se tem um irmão mais velho, adulto, aí ele pode ser a pessoa que recebe. Até 18 é obrigação dos pais, então eles não podem ser pagos. Yep. Mhm. Ah, mais alguma pergunta, gente? Não? Cláudia, você não tem pergunta? Como pode? Hoje eu estou só ouvindo, Márcia. Estou dando oportunidade para as outras pessoas, mas muita informação. Thank you so much, Beth, and Uhum. Pen, and Marcia. Ó, aí estou falando Marcia porque ela sempre fala Marcia. That's okay, É, I'll answer whatever. muito obrigado por você estar fazendo essa mesclagem, né? Tipo assim, para criança, porque nossas crianças cresceram, né? Então, assim, vocês são maravilhosos, muita informação sempre para crianças pequenas, mas a gente precisa também nos preparar, né, para o futuro. E agora com essa dinâmica está sendo assim bem interessante, bem assim aproveitado para todo mundo, para todo o grupo. Obrigada. So Claudia she always has wonderful things to say about everything that we all do, advocates as a whole. And one thing that and actually Penn and I, we talk about this, and that's why we are doing, because Alexandra, Claudia, a lot of people who are here, Eliane, Bia, actually everyone who are here, they were here just when the kids were little. Mm. And now their kids are teen, preteen, some kids are almost graduating. Okay. So what happened is we always bring a lot of things for young kids, Mm-hmm. but we have a lot of mom with young kids. But our star, like because here the moms that you see here Mm-hmm. are the moms who are here almost every single month. Sure. Alessandra doesn't miss one. So Alessandra is our left and right hands because she never misses anything. She always Mm-hmm. saves us from all the things, like it's unbelievable. Sure. But all moms here, Mm-hmm. they were here since they learned about the diagnosis, and they Yeah. kept coming. Like Luciana, Mm-hmm. her son he's huge now. He doesn't. It's a preteen, but since he was like 2 years, Alessandra Wow. and Kayla, they were two, and Yeah. they are always here. Mm-hmm. So for the moms, you being Mm-hmm. here, Beth, and Pam and I, we're talking about how we can be Mm-hmm. inclusive. It do not bring only kids, and Mm-hmm. do not bring only adults or Yeah. preteens. So that's why Pam had this idea
Mhm. So since we brought about guardianship and we talk about AFC, so now we have Yeah. to complement this. So that's what Claudia was saying. We are always trying to, Mhm. bring the information to everyone, and it's Mhm. nice that you took the time. Your kid is there. You are at home, like Sorry about out of, that. Yeah. no. We appreciate. We Yeah. appreciate everything that you do. And I won't translate this part because a lot of moms left, but the moms who stayed, I know they understood everything. So about this part now, so we don't Sure. have to translate. Yeah, no, I really appreciate that thought too, because I think a lot of times we see the young kiddos are like, okay, come back to us like when you're this age, or like we were like, you should have seen us like 5 years ago. Like, what are we doing? And so it's really nice to kind of get on this part. Um, and I'd be happy to come back to Pam and Marcia too to talk about maybe things we see like as people are transitioning, because we see a wide range of what this is, like what to start when you're younger, and you're probably already doing that because Pam is great. But just kind of the different things that a lot of families face, whether it's day program or guardianship or DDS or school systems and all those fun things. Like the adult world is just so different than the young kiddos, and so there's just a lot to take in, and I think this group is fantastic for doing that for everybody. So kudos to all of you, and kudos to all of you parents showing up every single month. It takes a lot. It does. So it just speaks volumes to you guys as well, and your commitment to your kiddos and just what you're up to. So I give you guys huge credit. So I'm No, here we one give night, you're you. in and out. So I won't talk for Pam, but I would say that if there is any time, and then Pam can say that you could come to talk about the changes. I know Pam has all the information, but in my opinion, the more the merrier. I'm not sure about you, Pam, but I think it would be great to have you, maybe after the summer, come back to talk about changes, like what you expect, or something like that. For me, I always tell everyone here that knowledge is power. mhm. So as much as you know, and Pam, I know Pam says all the time. She said she started to search about a guardianship when her child was 4. Yeah. So, Yep. And gente, I would agree, Marcia. Yep. And Beth will definitely put you on the list for the fall. então, gente, o que ela falou tudo aqui, e vocês, eu tenho certeza que vocês entenderam, mas fazer uma história longa curta, Mhm. ela disse que ela pode voltar aqui para falar, sabe, das coisas que a gente não espera que pode acontecer e acontecem, né? O que esperar nessa transição ou como se precaver nessa transição. E ela sempre fala para algumas pessoas que quando está com 22 e aí está atrás do serviço AFC, fala, por que você não veio conversar com a gente? Por que você não veio atrás do serviço 5 anos atrás? Porque eles vão te direcionando aos poucos. É igual o Early Intervention e quando você vai para a escola. O Early Intervention te prepara para ir para a escola. E a mesma coisa aqui, eles te preparam. E ela disse que ela pode voltar, eu respondi por mim, e lógico que a Pam disse que já está na lista para ela voltar depois do verão, para complementar agora essa terceira parte, dizendo o que esperar, né? O que muda nessa transição? O que você pode fazer para se preparar? Mhm. So, That's and great. Okay. I think in general too, I'm here if you guys have questions. So please feel free to reach out to Pam or Marcia or anybody. Like I'm happy to answer. If people want to email or connect one-on-one, I'm happy to join any calls or anything like that. So let me know. Yep. Então, gente, se tiver alguma pergunta, se quiser mandar e-mail para ela, que a Pam vai passar para mim, eu vou passar para vocês. Você pode sempre mandar uma pergunta, ela tá lá para perguntar. Se tiver uma ligação, ela pode fazer através de uma ligação, se vocês estão numa clínica com a Pam, e aí a Pam traz ela para ligação. Qualquer coisa que precise, ela está disponível. Okay, well, thank you, Beth. Thank you so much. Really Mhm. appreciate this. Appreciate all the information and Okay. all the offers. And I will get to Marcia the link to the website and maybe send a what do you call it, a flyer
about AFC, so that people can have that to, put in their storage thing, for when that time comes. But we thank you so, so much for coming on, and thank Henry for letting you talk all this time. He's done pretty good. I'm not gonna Yes. lie. Give him a Yeah. round of applause. Yes. Yeah. A gente está agradecendo o filho dela, que é pequenininho e ficou quietinho todo esse tempo, tá vendo? Então, Verdade. assim, é legal e ela vai voltar e a gente nós vamos passar para vocês a informação, a website, o panfleto, o e-mail, e aí vocês podem sempre, se precisar, marcar alguma coisa mais rapidinho, mandar um e-mail para mim ou para a Pam e a gente inclui a Beth, ou mandar um e-mail direto para ela e ela vai fazer tudo o que ela pode para responder o mais rápido possível. Maravilha. Márcia, se tivesse como me mandar a informação, tipo assim, no PDF, porque aí Vamos eu mandar. sempre imprimo e eu coloco na igreja, né? Uhum. Essa link as pessoas, quando que a informação eu já tenho para entregar. Com certeza. Tá, gente? Claudia is the leader of her church, and then she actually leads the program about for kids with some neurodivergent. Mm. And so she asked if we could send the flyer in PDF, because then she can print, and she has a part at the church where there are multiple informations and she wants to put the AFC information right there. For sure. Yeah. And A gente vai mandar. I do travel too, or I can do this as well if you need some other supports outside of this group too. So if you need more, let me know. Oh, great. Thank you. Thank you so much. Tá vendo? Você pode até ir lá. Ela pode ir até na sua igreja para falar com as pessoas. A gente vai mandar informação e aí você fala. Eu Aqui estou não. concentrando as mamães para esse grupo aqui. Então, aqui a gente já tem muita informação que é maravilhosa, mas obrigada. Ótimo, ótimo. Okay. So she gets the information through everything through here. So and she wants the moms to come to the meetings, and then the PDF is actually very important. She lives there, and she also can guide the moms to come here. And if any needs down the road arise, we know where to find you. Perfect. Sounds good. Thank you very much, Beth. Thank you. No problem. Thank you.